Nessa exposição, a arquitetura teve um significado muito forte, porque, no fundo, a minha formação de arquiteto, ela sempre se deu não por uma questão de desenhar um determinado objeto, mas sim de poder me aproximar de uma forma do espaço. Portanto, eu entendo que no meu trabalho, o espaço, ele tem um significado muito forte, inclusive a nível de expressividade dramática. Quando ficou designado que essa exposição chamaria Geometria Visceral, eu entendo que a curadora, Denise Matar, percebeu exatamente essa questão do drama espacial na minha vida. O desenho sempre foi fundamental na maneira de eu encarar a vida. Por quê? Porque eu tomei uma decisão aos 14, 13 anos de desenhar minhas coisas, de desenhar meus brinquedos, de desenhar os meus equipamentos. Então, a palavra desenho, que vem da palavra designo, era a forma que eu tinha como poder designar determinadas expressões que me interessavam. Então, eu acho que a questão do desenho, ela, no meu caso, é fundamental, porque ela germina todo o conteúdo do meu trabalho. Existe uma batalha no meu trabalho que vai além do gestual e além do geométrico. Eu acho que existe uma batalha sobre a questão vida. E eu uso elementos dramáticos e geometricamente mensuráveis, a gente poderia falar que fossem geométricos, por questões que eu entendo que a vida, ela existe para o ser humano em espaços pré-determinados por esse mesmo ser humano. E esse espaço, quem pré-determina é quem designa eles. Nesse sentido, eu acho que até a formação de arquitetura que eu tive me ajudou muito. Mas, por outro lado, eu acho que há uma questão emocional que está mais vista no nível subjetivo do que no nível objetivo que a geometria nos leva. A desorganização dentro de um determinado espaço em que eu faço com figuras geométricas, inclusive leve a consideração, por exemplo, uma perspectiva que não é uma perspectiva clássica, é uma perspectiva emocional. Então, essa questão da emoção que eu acho que faz com que eu entenda o geometrismo da mesma forma que eu entendo uma pincelada bem gestual. Então, eu acho que nisto o meu trabalho tem, durante todos esses últimos 60 anos, essa perspectiva de que eu acho que eu só fiz um trabalho na vida, que foi exatamente correlacionar emoção e razão. E eu entendo que talvez esse seja o objetivo meu. É difícil a gente entender o que a gente quer como objetivo, mas não é difícil a gente determinar que linguagem nós vamos usar para nos expressar. Para isso nós temos o desenho. A cor, na minha obra, no geral, eu entro de cabeça nela. Eu aprendi a mexer com tintas ainda muito criança, com meu avô, que era um técnico em tintas. Eu aprendi a fazer tintas. Grande parte de tintas que eu usei durante o período da década de 70, 80, eram tintas que eu produzia aqui, na hora de pintar mesmo.
né, a partir de pigmentos naturais, como terras, né, de várias tonalidades, e depois com pigmentos puros que eu agregava junto, né? Então, mas há um fator fundamental. Eu sinto que eu sou um artista plástico tropicalista. A cor, para mim, é uma tonalidade, é uma briga de tons que se dá no trópico. E eu tento um pouco reverter para a minha linguagem essa questão da cor, da vegetação tropical que temos, ou na Mata Atlântica ou na Mata Amazônica, em que elas são cores muito fortes que se contrapõem. Por exemplo, não só a vegetação, mas se você pegar, por exemplo, a saíra, que é um pequeno pássaro que dá no litoral aqui de São Paulo, norte do Paraná, até Espírito Santo, você vai encontrar saíras das cores mais variadas, vermelhos brilhantes, verdes luminosos, azuis, amarelos, laranjas, e é o mesmo tipo de pássaro, a mesma linhagem biológica de pássaro. E é uma coisa que se dá também em função dessa natureza pluricromática que nós temos, né? É apaixonante. O acrílico eu acabo usando como uma veladura mesmo, com uma transparência, onde eu somo com a cor que está atrás, né? Eu acho que tem uma questão da veladura que é você poder usar a cor transparente para somar com a cor que está em base e vai gerar uma cor que não dá para compor na paleta. Ela tem que ser composta no olho, de uma forma sensitiva e óptica, né? Não é uma cor que dá para se chegar misturando pigmentos, né? E sim tentando usar a transparência do acrílico como um elemento mais contemporâneo da própria veladura, né? É isso. Essa nova série que eu estou fazendo, em que, de repente, a paisagem se mescla com elementos geométricos, como os quadrados, ela, na verdade, quase que eu reduzo a paisagem a um questionamento geométrico, né? O trabalho que eu fiz dos dois irmãos eu pego os dois irmãos como uma coisa vital, né? As duas montanhas e toda a estrutura geométrica que está em volta, né? O mesmo vale para o Pão de Açúcar, onde eu ponho ele com uma dramaticidade cinza, grafite, chumbo, pesada, e uma geometria que envolve ele. Então eu vou falando isso daí também em função de uns desenhos que eu tinha observado há muito tempo atrás do Thomas Render. Eu acho que o Thomas Render fez uma série de paisagens no nosso litoral e que me motivaram muito nessa exposição. Essa série que eu estou mostrando nessa exposição, Geometria Visceral, ela veio num crescer envolvendo uma série de situações gráficas que encontra desde o quadrado perfeito à curva plena. Então, ela não teve um encaminhar sistêmico, digamos assim. Foi muito mais um encaminhar sensitivo do que sistêmico. Olha, o tema da minha carreira não está amarrado numa questão literal. Ela, em alguns momentos, se aproxima de questões literais,
como na década de 60, a questão da obra de uma obra mais contundente na linguagem ilustrativa, como ela tem uma temática onde a geometria e o cromatismo é que falam por si. É um tema que não necessariamente ele traz uma mensagem literal. Ela é uma temática emocional, extremamente emocional. Então, a cor, para mim, ela me dá esse instrumental onde eu posso transmitir as minhas emoções de forma sem contar historinhas específicas sobre a vida, mas sim sobre a essência da vida. Esse pulo fica muito difícil hoje em dia, como sempre foi, porque é muito fácil entender as artes plásticas como um equipamento da literatura. E não é. Eu vejo as artes plásticas como uma linguagem própria, independente da literatura. A literatura é importante? É. No meu caso, eu não acho. Eu acho que a forma, ela é em si mais significativa. Talvez por isso que eu me considero um artista mais formalista do que conceitual.